Uma coisa é certa. Se você estiver sem disposição o tempo todo, suas metas e projetos estarão sempre fora do seu alcance. Afinal de contas, muitas vezes falta energia para realizarmos até mesmo as coisas mais básicas do nosso dia a dia, não é mesmo? Já parou para reparar nas pessoas que estão constantemente cansadas? Ou talvez você seja uma delas, não é mesmo? Neste vídeo falaremos sobre os principais motivos que te deixam cansado, cansada, e como ter aquele ânimo a mais em nosso dia a dia. Se você já curtiu o tema desse vídeo, deixe seu like, isso não te custa nada e nos ajuda bastante. E se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui embaixo para ficar por dentro do nosso conteúdo semanal. Vamos lá? Bom, o mais sensato, antes mesmo de planejar qualquer projeto, é você se questionar quanta energia será necessária para fechar a lacuna entre onde você está e onde você quer chegar. Pois é, mas a maioria não reflete sobre isso e descobre no meio do processo que a conta simplesmente não fecha. Na sequência, vem a frustração. Se você não tem energia suficiente para atingir seus objetivos, você primeiro deve resolver seu déficit de energia o quanto antes. É como fazer uma viagem de carro torcendo para que tenha combustível suficiente para você chegar até o seu destino. A lógica dessa analogia é simples. Você precisa definir o seu destino, aqui no caso sua meta, e antes mesmo de pegar a estrada, precisa verificar se há combustível suficiente para chegar lá. Aqui entra a sua energia. Não deixe seu carro parar no meio da estrada. Certamente, o esforço será bem maior para resolver essa falta de energia após o início do percurso. Dessa forma, já fica a primeira dica aqui do vídeo. Planeje suas metas e também traga para a consciência a reflexão do quanto de energia será necessário para que você consiga cumpri-las. Bom, poucos param para observar, mas a diferença entre energia e pouca energia pode ser a diferença entre o seu sucesso e o seu fracasso, entre o esforço consistente e o esforço esporádico. Mas quais são as causas do cansaço, então? Ou como resolver esse problema de energia, de falta de energia no caso, né? Bom, a causa do cansaço é multifatorial, mas 3 pilares são facilmente identificáveis e muito discutidos pela literatura científica ao redor de todo mundo. Eles são a importância do sono efetivo, aqui entra a higiene do sono. Dormir é a ferramenta essencial para que o corpo e a mente se recuperem do cansaço. Dicas simples como evite telas antes de dormir. A luz azul dos celulares, iPad, televisão atrapalham a produção de melatonina, que ajuda na regulação do nosso ciclo circadiano. Deixe de estar em contato com esses dispositivos pelo menos 1 hora antes de dormir. Você pode substituir esse hábito de usar smartphones, celulares e tudo mais pelo hábito da leitura, por exemplo. O nosso corpo entende a luz azul como a luz do dia. Entende que está amanhecendo e que está na hora de liberar cortisol, ou seja, está na hora de parar de dormir. Uma alternativa para minimizar os efeitos é a utilização de alguns óculos, especialmente os que têm lente amarela. É bem curioso isso e isso realmente ajuda. Vou deixar aqui na descrição do vídeo uma sugestão de alguns modelos de óculos, caso isso te interesse, certo? Outra dica é, para ajustar seu ciclo circadiano, tente sempre dormir e acordar no mesmo horário. Evite consumir cafeína, presente no café, chocolate e até mesmo em alguns chás, depois do almoço. A cafeína fica em nosso organismo por até 6 horas depois da ingestão. O ideal é evitar o café à tarde ou ao anoitecer. A cafeína, ela se atua vinculando aos neurotransmissores que fazem que você perceba que está cansado. Ela não tira o seu cansaço, ok? Apenas dá uma amenizada na sua percepção. O segundo ponto é o exercício. Aqui não é fazer exercício, e sim a falta dele que te deixa cansado. Pode parecer contraditório, mas quanto mais energia você gasta, mais energia você tem. Nosso corpo foi feito para se mexer. Não é nada natural ficar por horas e horas sentado durante muitos dias na semana. Aqui vale qualquer tipo de exercício, caminhada, academia, luta, qualquer atividade que coloque seu corpo em movimento. É interessante porque a atividade física, mesmo liberando cortisol, que é o hormônio do estresse, e em grandes quantidades é o caminho para a ansiedade e para a depressão, e alguns problemas digestivos também, o cortisol liberado durante a prática da atividade física, ele alivia a tensão e melhora os níveis de energia durante o dia. Esse cortisol que é liberado durante o exercício não é o mesmo que é liberado quando você está fugindo de um perigo, por exemplo. Ao mesmo tempo em que a liberação de cortisol, durante a prática de atividades físicas, seu cérebro também produz endorfinas, que são substâncias que agem como analgésicos naturais, assim melhoram sua função cerebral geral e reduz o seu estresse. Por isso que mesmo liberando cortisol durante a atividade física, você consegue relaxar ao invés de se estressar. Isso afeta diretamente a sua disposição ao longo do dia e te deixa menos cansado. Você se exercita, gasta mais energia, mas também recebe mais energia em troca disso, o que acaba melhorando
melhorando a sua disposição. O terceiro pilar é a alimentação. A alimentação desequilibrada ou nada saudável é um dos principais fatores de um cansaço. Aqui é literalmente o combustível que você coloca no seu corpo. Em uma pesquisa feita com mais de 50 mil pessoas, em 30 fatores psicológicos e biológicos diferentes, as pessoas foram categorizadas em tipos diferentes de energia. Existe um tipo de energia daquelas pessoas que têm um desempenho máximo, também conhecidos como catalistas. Pessoas cansadas muitas vezes sofrem de névoa cerebral, que é um tipo de fadiga mental. Observe seus padrões energéticos se desdobrando ao longo do dia e você conseguirá perceber que muito provavelmente há uma queda de energia muito grande após o almoço. Saiba que uma das principais causas do nevoeiro cerebral é a chamada neuroinflamação. Isso literalmente dificulta a produção de energia e a comunicação entre os neurônios, tornando mais difícil se concentrar em qualquer coisa. A neuroinflamação pode ocorrer de sua ingestão nutricional e acaba perturbando o equilíbrio da sua conexão cerebral e intestinal. Sua flora intestinal é responsável pela produção de neurotransmissores específicos, como a dopamina, por exemplo. A dopamina nos traz essa sensação de prazer e motivação. Quando há uma incompatibilidade entre os micróbios e a sua nutrição, nosso sistema começa a entrar em colapso. Para combater isso, é necessário um plano alimentar que aumente a sua diversidade microbiana intestinal, variando nossa dieta e introduzindo alguns alimentos anti-inflamatórios, como o abacate, por exemplo. Isso tudo nos faz sentir mais energizados. Essa pesquisa observou que 5% dos catalistas, também chamados de catalisadores, tiveram uma queda de energia depois de comer uma refeição, enquanto na extremidade inferior da escala, que são considerados os esgotados, eles tiveram uma queda de 86%. O que significa isso, então? Quedas energéticas também implicam redução de desempenho mental. Quem nunca se sentiu preguiçoso depois de uma refeição, não é? Pois é, isso ocorre porque nós experimentamos picos muito altos e depois muito baixos de glicose ao longo do dia, e nós não sabemos gerenciar a nossa energia. Exagerar no carboidrato eleva esses níveis de glicose no sangue, especialmente aqueles de alto índice glicêmico, como bolos, doces. O aumento da glicemia aumenta a liberação da insulina, e a quantidade excessiva do carboidrato dificulta o trabalho de processamento realizado pela insulina. Daí surge aquele famoso sono depois do almoço, aquela sensação de letargia que ocorre no período da tarde. Se você deseja alcançar seus objetivos, seu primeiro objetivo deve ser estabilizar sua energia ao longo do dia. Evite comer açúcar, trigos e alimentos gordurosos, especialmente os que têm gordura trans e gorduras saturadas. Já vimos que uma pessoa malnutrida dificilmente irá conseguir cumprir suas tarefas justamente por falta de energia. É muito importante que você monitore constantemente esses 3 pilares: sono, atividade física e alimentação. Observar como anda a qualidade do seu sono, tentar implementar a prática de atividade física regular e especialmente cuidar da sua alimentação são fatores fundamentais, e é importante que você se atente aos 3 em conjunto, até porque se você dormir bem e se exercitar, mas se alimentar mal, ainda terá a sensação de cansaço devido ao todo o processo metabólico da digestão de alimentos que não são saudáveis. Aqui vale a ajuda de um profissional, já que cada organismo tem a necessidade de diferentes macronutrientes. Você deve aprender a gerenciar sua ingestão alimentar. Esse simples passo ajudará enormemente na sua estabilização de energia ao longo do dia. Então, sim, procure um profissional. Além desses 3 pilares, outros fatores podem também afetar o seu cansaço, a sensação de letargia ao longo do dia, ao longo das semanas. Um outro fator um pouco mais sutil é a falta de vitamina D. Aqueles 15, 30 minutos de solzinho por dia podem afetar de forma considerável a sua saúde. Dessa forma, priorize a fórmula natural. Tente sim ficar de 15 a 30 minutos no sol, mas caso não seja possível, procure um profissional para que haja reposição dessa tão importante vitamina. Há inúmeras opções e apenas com exames laboratoriais é possível descobrir o melhor para cada caso. Um outro aspecto é a água. Sim, às vezes seu cansaço pode ser apenas falta de água. Mesmo um pequeno déficit de 2% na sua hidratação pode causar cansaço mental. Todas as funções do nosso corpo se baseiam em água, especialmente nossa atividade cerebral. O ideal é beber de 35 a 50 ml por cada quilo do seu peso. Hoje nós temos diversas opções de aplicativos para te ajudar a lembrar de consumir a quantidade ideal de água todos os dias. Não vai dar bobeira, não é? Um último fator que é importante mencionar é aquele relacionado ao cansaço mental.
Sim, é muito importante que você se atente ao cansaço mental. A dica é: reduza a quantidade de estímulos, especialmente à noite. Para a maioria das pessoas, significa basicamente reduzir o uso de internet. Excesso de estímulos, de redes sociais, falta de hobbies, podem gerar uma fadiga mental muito grande. Para evitar esse tipo de situação, tente criar momentos no seu dia que te tragam felicidade. Use a criatividade a seu favor. Não deixe as coisas caírem no automático. Às vezes, o que suga sua energia pode ser a falta de alinhamento dos seus objetivos com o seu propósito também, com seus valores, com as suas personalidades. Às vezes, a sua falta de energia pode vir devido às suas companhias, o seu relacionamento. Conviver com pessoas erradas e passar seu tempo em ambientes errados também podem te gerar um cansaço. É importante que você reflita sobre o que faz e constantemente se questione. Isso me agrega ou me suga? Isso me dá mais energia ou isso me tira energia? Filtre o que é bom para você, o que te faz bem, o que te faz feliz, e tente tirar todo o resto que não te agrega, que não é relevante. Um outro ponto que vale a pena mencionar é a falta do descanso. Sim, às vezes você está cansado, por mais óbvio que isso pareça, porque simplesmente você não se dá a oportunidade de descansar. Nós temos o caso da síndrome do descanso culposo. Para que você entenda bem, basta imaginar uma pessoa que não se permite descansar e quando para, ainda que seja por pouco tempo, se sente mal por não estar produzindo. São pessoas que sempre estão em estado de alerta, sempre estão ansiosas ou preocupadas com alguma coisa. Nessas situações, o cansaço tende a ser cada vez maior, já que ela não consegue relaxar antes mesmo de dormir e não consegue ter um sono tão reparador assim. Para que isso seja resolvido ou pelo menos amenizado, é importante sim que você tire momentos no dia para que você possa distrair e descansar, sem preocupações, sem culpa, sem neuras. Você pode simplesmente apenas descansar, ou até mesmo praticar e desenvolver algum hobby. Uma boa alternativa é já incluir no planejamento da sua semana um dia ou um bloco destinado ao seu descanso, sem peso na consciência. O descanso aqui é estratégico para que você consiga se manter firme, especialmente nos seus projetos de longo prazo, rumo aos seus objetivos e suas metas. Bom, após seguir essas dicas, e se você não sentir melhor em sua disposição, procure um especialista. Recomendo que seja primeiro um endócrino para verificar suas questões hormonais. Há doenças que geram fadigas crônicas, por exemplo, como o caso do hipotireoidismo. Outras doenças, como fibromialgia, anemia. Então, caso implemente essas dicas e ainda persista o cansaço, não hesite em procurar um médico, ok? Bom, e para finalizar, lembre-se que a única forma de evitar uma vida de cansaço generalizado é a adoção de hábitos saudáveis. Tente implementar a maior quantidade de dicas possíveis desse vídeo e você verá diferenças consideráveis na sua disposição ao longo dos dias. Bom, se você gostou, deixe seu like aqui no vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva para receber todo o conteúdo semanal que te ajudará a ser sua melhor versão e a ajudar a criar cada vez mais vídeos para vocês. Deixe um comentário se gostou, se teve alguma dúvida e nos siga nas redes sociais, elas estão logo na descrição. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um forte abraço e tchau, tchau!